Ser campeão é tudo que um atleta quer. E já pensou se ele levar para casa uma medalha? Seja de ouro, seja de prata, seja de bronze. Olha que maravilha. É o resultado final de um trabalho árduo. Dave e Mark eram irmãos. Eles atuavam na luta livre. E os dois foram para as Olimpíadas em 1988. Os dois ganharam suas medalhas de ouro. Um marco inédito para irmãos. Só que não eram apenas eles que queriam ser vencedores. Um outro homem também queria. E aí é onde entra John Dupont nessa história. E é onde então esses três homens se cruzam. Cê está estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto as histórias reais criminais algumas vezes por semana. O caso de hoje tem tudo a ver com Olimpíadas, então quis trazer ele para vocês. E é um caso que eu quase não ouvi falar, apesar de ter até um filme sobre ele, que inclusive eu não assisti. Bom, vamos lá para a história de hoje de um homem chamado Dave Schultz, um campeão olímpico que seguiu uma carreira brilhante, que estava se preparando e treinando para as Olimpíadas de 1996, quando, alguns meses antes, tudo aconteceu. Vamos lá. David Schultz, ou Dave como ele era chamado, nasceu dia 6 de junho de 1959 em Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos. Ele era o filho mais velho de Dorothy e Philip. 17 meses depois do nascimento dele, o casal teve um outro filho, que chamaram de Mark. A diferença de idade era pouca, eles cresceram grudados como grandes bons amigos. Quando Dave tinha 3 anos de idade, os pais deles se separaram. Foi de certa forma uma separação amigável e a mãe, anos depois, casou-se com um outro homem. Chegou o momento dos garotos irem para a escola e foi terrível para os dois. Primeiro, Dave, ele era tido como um garoto gordinho, então ele sofria muito bullying por isso. E tinha uma outra coisa também. Ele tinha dificuldade em aprendizado. Ele não conseguia nem ler e nem escrever aos 9 anos de idade, o que fazia com que ele ficasse na recuperação e o que fazia que vários garotos o chamassem, além de gordo e burro. Foi descoberto mais pra frente que ele tinha dislexia, só que naquela época não se sabia disso e não tinham profissionais, não tinham professores aptos para ensiná-lo de uma forma que ficasse interessante para ele e que ele pudesse aprender. Mark, o irmão mais novo, também sofreu bastante assim que entrou na escola. Ele era muito magrinho e muito menor do que os outros meninos da mesma idade. Então ele era o alvo fácil. Os dois apanhavam muito. Até que teve um dia, aos 9 anos de idade, que Dave cansou de apanhar. Então ele pegou o menino que estava zoando com ele, bateu no menino, o menino caiu, bateu a cabeça no chão, foi parar no hospital, teve traumatismo craniano. Não foi dito nada, tá? Acredito que só o traumatismo que deve estar com ele agora para sempre, aquele machucadinho. Foi isso que aconteceu com o menino. É claro que a turminha já viu que não dava para mexer com Dave. Um ou outro ainda tentava e ele ia lá e batia. Aí ele passou a ser conhecido como o cara briguento que não dava para mexer com ele. Em contrapartida, Mark ainda era bem zoado e Dave não podia ficar o tempo todo do lado do irmão, né? Só que quando ele descobriu que Mark ainda passava por isso, ele começou a bater nos pirralhos também. E aí parece que eles ficaram em paz. É claro que tinha sim reclamação deles, porém, né, é a forma que eles descobriram para se defender. Alguns anos depois, os pais se mudaram para Oregon e claro, eles foram juntos. Começaram uma nova escola lá. Nesse momento a família estava bem ruim de dinheiro. Eles aceitaram 2 crianças para cuidar. Junto com as crianças chegaria um valor financeiro, um valor que o governo dá para as famílias. Só que por outro lado, a mãe não pôde ficar de olhos nos filhos que se tornaram jovens e independentes. Alguns anos depois voltaram para a Califórnia e foi lá que Dave entrou para a luta livre da escola. O professor de ginástica dele percebeu que ele era bom naquilo, fez o convite e ele aceitou. E, gente, vieram prêmios atrás de prêmios. Então a escola se classificou, ia para as finais. Mesmo ele sendo jovem,
e no início já demonstrava que futuramente ele alcançaria o primeiro lugar. A equipe pôde ir para Lima, Peru, e os Estados Unidos, por causa da atuação de David, terminou em segundo lugar nas classificações. Os outros garotos diziam que Dave era estranho, porque ele não era corpulento, ele não tinha a forma que um lutador de luta livre deveria ter, porém, ele ganhava de todo mundo. Ele tinha uma habilidade, ele tinha uma técnica, ele tinha uma esperteza para isso e ele estudava. Ele ficava o tempo todo com um caderninho, anotando dicas, realmente anotando coisas para ele estudar depois. Ele se tornou orgulhoso daquilo que fazia. Ele que era então tido como um menino que mal sabia ler e escrever, que tinha dificuldade. Olha só, ele estava se tornando um ótimo atleta. Ele ficava nas horas vagas treinando. Todo golpe novo que ele aprendia, ele ficava treinando e treinando e treinando, ele queria ser perfeito naquilo. E realmente ele era. Ele tinha tanto orgulho de participar da luta livre que por baixo da roupa normal na escola, ele estava sempre com uma camiseta. Se alguém quisesse brigar, ele estava lá com a camiseta. Em 1977, como lutador da escola, ele se tornou campeão estadual e foi naquele mesmo ano que ele recebeu os seus primeiros títulos nacionais e internacionais. Inclusive, gente, ele derrotou até o garoto da outra escola que era bicampeão. Mark, o irmão dele, por outro lado, entrou na ginástica, gostou, só que depois resolveu mudar para a luta livre e também foi um campeão. Dave participou do torneio Tbilisi, que é considerado por muitos especialistas como o torneio mais difícil do mundo. E Dave foi campeão da medalha de prata e o norte-americano melhor colocado no torneio. Ele ganhou o primeiro título dele no Campeonato Greco-Romano Nacional dos Estados Unidos, assim que concluiu o ensino médio, e ele foi para a faculdade. Ele passou por 3 universidades e ele ganhou várias competições por elas. Tem uma coisa também bem interessante. A gente sabe que o atleta, principalmente hoje com a internet, que você pode ver as lutas dos competidores, você pode estudar seu oponente. Você pode ver que lado que ele se defende mais, que lado que ele ataca mais. Só que com Dave isso era impossível saber. Existem estudos relacionando a dislexia com o fato de você ser ambidestro, ou seja, você pode ser tanto canhoto como destro. Isso fazia com que ele atuasse dos dois lados, e aí ninguém conseguia saber qual era o próximo passo. Ele ganhou, gente, várias e várias medalhas, várias e várias competições. Ele ganhou 10 títulos nacionais sênior, campeonato mundial em 1983, 3 medalhas de prata mundiais e 2 de bronze. E ele ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de 1984. Nessa mesma Olimpíada, o irmão dele participou, só que eles lutavam com pesos diferentes, e o irmão dele, Mark, também foi medalhista de ouro. E apesar dele ser o bambambam, ele era muito humilde. Os outros lutadores diziam que ele era educado, respeitoso, e ele gostava muito de ajudar. Ele tinha as técnicas, ele aprendeu muita coisa sozinho e ele não guardava para ele. Ele dava as dicas para as outras pessoas, para os outros lutadores também. Então, pegando os adjetivos principais que diziam dele, ele era gentil e bondoso. Só que apesar de serem profissionais, lutadores, era um esporte que dificilmente você ia viver só dele. Você tinha que ter o seu trabalho, o seu dinheiro e mesmo assim se dedicar à luta livre. Não tinha muitos patrocinadores, infelizmente nada disso. Dave casou-se com uma mulher chamada Nancy, teve 2 filhos e, por sorte, diferente de vários amigos lutadores dele, ele conseguiu tornar-se treinador e por isso ele tinha empregos nas universidades. Então, no momento da história que aparece um homem chamado John Dupont, que oferece o trabalho de treinador, ele não aceita porque nesse momento ele acabou de receber um aumento de salário onde ele era treinador lá na Universidade de Harvard, e aí ele indica então o irmão dele, Mark, que também é um campeão medalhista. E agora que nós vamos falar de John Dupont. Talvez você tenha escutado já em falar nessa empresa DuPont, ou talvez não. Só que é uma empresa e, na verdade, é uma família, é uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. A fortuna deles equivale a 16 bilhões de dólares.
seus herdeiros não precisam trabalhar. Na verdade, faz muito tempo que ninguém da família realmente precisa trabalhar para poder se sustentar. Então vamos agora pular para a história de John. John nasceu dia 22 de novembro de 1938. Como que a família deles tornou-se rica? A família dele era fabricante de pólvora e aí fez muita grana, né, gente? Só que aí depois, olha só a inteligência deles. Eles pensaram, pólvora não vai dar dinheiro para sempre. Vamos fazer outras coisas. E eles entraram em todas as áreas que vocês possam imaginar. Eles criaram coisas, principalmente materiais sintéticos, sabe? Tipo plástico. Os materiais sintéticos mais conhecidos que eles produziram incluem o Teflon e a lycra. Pois é, gente, olha só. E várias outras coisas. Eles também têm, aqui no Brasil, eu lembro de onde eu conheci, eles também têm uma parte de tinta e uma infinidade. Então, gente, são coisas que todo mundo usa, todo mundo precisa. A pólvora não, já foi. Só que essas coisas estarão para sempre nas nossas vidas. E aí, o dinheiro da família, ó, foi pros ares. John era o caçula entre 4 irmãos. Só que a diferença de idade dele e dos irmãos era assim absurda, sabe? Os irmãos já estavam saindo de casa para irem para a faculdade e ele sempre foi tido como o estranho da família. Em 1940, ele não tinha nem 2 anos de idade, o pai dele abandonou ele e abandonou a mãe também para ir morar com uma outra mulher e construir uma outra família. Então é claro, né? O dinheiro ele manteve. Ele deixou a ex-esposa morando numa bela de uma mansão. E quando eu falo mansão, é mansão mesmo, gente. É uma propriedade assim chiquérrima, que fica na Pensilvânia. A mãe dele gostava muito de cães da raça Beagle e de pôneis. E ela participava de vários eventos que esses animais se apresentavam e ganhavam medalhas. Os vizinhos consideravam que quem morava ali eram pessoas estranhas, eram super ricas. Não era difícil eles verem alguém andando por ali com casaco de pele, com salto alto, sabe? Assim, convidados ricos também. E aí eles também deixavam uma placa na propriedade deles dizendo proibido entrar. E apesar de ser uma família da alta sociedade, eles eram reclusos, eles não gostavam de aparecer, talvez também com medo de raptos. Bom, John cresceu tido como o garoto estranho, tanto pelos próprios irmãos, e os próprios irmãos não gostavam de interagir com ele, porém a mãe forçava essa interação. E aí, conforme ele foi crescendo, ele não tinha nenhum amigo, e a mãe percebeu que para as pessoas interagirem com o filho, ela teria que pagar. O motorista da casa tinha um filho da mesma idade, que era o único amigo dele, e descobriram anos depois que o menino só era amigo porque davam dinheiro para o pai para que essa amizade acontecesse. Quando o John foi para a escola também, ninguém gostava dele. E nessa época também John já percebia que a família era bem rica e que todo mundo fazia o que ele queria. Ele era uma criança rabugenta, mimada realmente, sabe? Não gostava de tomar banho e fazia escândalo com as pessoas da própria família. Ele era agressivo, inclusive, com as pessoas da própria família quando obrigavam ele a fazer alguma coisa. Só que aí na escola, né, a gente sabe que crianças são maldosas ou são sinceras ou não estão nem aí para dinheiro, né? Ninguém se aproximava dele, gente. Ele era estranho, sei lá, se as pessoas tinham medo, ninguém gostava. Era como se ele tivesse um repelente nele. Ele gostava muito de pássaros e aí ele foi para a universidade para estudar ciências biológicas e ele ajudou a escrever livros e artigos sobre pássaros. Enquanto estudava, ele iniciou uma grande coleção de pássaros empalhados ou taxidermizados, né? Mais bonito falar isso. E ele também colecionava conchas. Ele também possuía itens bem caros, como carros, e ele gostava de mostrar para as pessoas, tipo, ó, meu carro, tal, para se exibir mesmo. Só que as pessoas nem ligavam para ele, e ele ficava chateado porque não reconheciam que ele tinha, tipo, o último carro esporte maravilhoso. As pessoas que ficavam perto de John falavam que era nítido que John gostava de ter as pessoas como propriedades. Então, ele te dava dinheiro, ele pagava as coisas para você
conforme você fosse interessante. Só que por outro lado, ele poderia descartar você facilmente. E isso incomodava. Era alguém nítido que queria agradar, que queria ser o centro das atenções. E isso incomodava as pessoas. As pessoas não gostavam dele. Não gostavam quando ele era criança e não gostavam agora, ele, um jovem adulto. Enquanto estava na universidade, ele foi para a Universidade de Miami, ele demonstrou um interesse por esportes e ele entrou no time de natação. Ele treinava muito, ele tinha até na mansão dele uma piscina olímpica. O ex-treinador dele disse que John era um nadador talentoso, só que não dá para confiar muito se isso é verdade ou não, porque a família de John doava milhões e milhões de dólares para a universidade, para os programas esportivos de lá. E seria bom o suficiente se John ele se contentasse com isso e fazer parte do time, só que não. Ele colocou na cabeça que ele ganharia uma medalha olímpica. Ele queria ser o melhor do mundo e para ele ser o melhor do mundo, ele teria que ir para as Olimpíadas. Quando ele percebeu que não ganharia uma medalha por ser um nadador, ele resolveu mudar de esporte. Ele foi arriscar para o pentatlo moderno. É tipo triatlo, só que com mais esportes envolvidos. Pentatlo temos 5 esportes: esgrima, natação, hipismo, corrida e tiro a laser. E ele treinava porque ele queria ser um campeão. E na mansão dele, ele adaptou vários locais que eram centros de treinamento. Além da piscina olímpica, ele tinha um lugar para praticar tiro ao alvo. E também tinha seus cavalos, poderia correr. E foi em um desses treinamentos, enquanto ele estava no cavalo, que ele caiu do cavalo, ele bateu em uma cerca e ele machucou as partes íntimas dele. Ele machucou seus testículos. Foi feio, foi muito feio, só que ele achou que não era necessário ir para o médico. 2 dias depois, infeccionou. Aí não teve jeito, né? Ele teve que ir e a solução para o caso dele foi... Pois é, eles precisaram ser removidos. E aí, por causa disso, ele passou a utilizar uma prótese de testículos, que é algo bem interessante. Da mesma forma que as mulheres podem ter suas próteses mamárias, os homens podem ter suas próteses de testículos. Só que John, ele as usava, claro, só que ele gostava de exibir. Ele gostava que as pessoas apalpassem, ele gostava de mostrar, tipo, olha só, isso é uma prótese. E, gente, ele já não era um cara bem visto, né? Imagina com esse tipo de atitude. Nesse esporte, ele chegou a vencer o campeonato australiano em 1965. Olha só que legal, né? Não, só que não. Depois descobriram que essa premiação foi comprada pelo dinheiro da família dele. Gente, chegou uma época que John, ele participou de um documentário sobre a vida dele. Esse documentário, pelo que eu vi, foi passado no Discovery Channel. Não sei se é fácil de encontrar, não sei se tem no Brasil. E para quem era vizinho, lembra que ele era uma pessoa excêntrica, era diferente e gostava muito de atenção. Teve uma coisa boa que ele fez. John emprestou o helicóptero dele, porque é claro que ele teria um. Ele emprestou o helicóptero dele para colocar uma mulher grávida numa época de neve, de nevasca, que não daria para ela ir ao hospital de uma outra forma, e a levou até o hospital. E claro que isso deu uma grande proporção de visibilidade para ele. Ele amou, ele deu entrevistas, e o que ele disse nessas entrevistas é que ele não ficava tão exposto, ele não gostava de participar de eventos sociais, de socializar no geral, porque as mães de mulheres jovens olhavam para ele e pensavam, você vai se casar com a minha filha, afinal você é um partidão. Gente, era isso que ele falava. Pode até ser que seja verdade, né? Porque, uma das famílias mais ricas, o cara é estranho, só que tudo bem, ele tem dinheiro, pode ser que acontecia mesmo. E aí, uma das cláusulas para ele receber a herança dele era que ele deveria se casar. E aí ele se casou. Só que ele se casou com uma pessoa nada rica, gente normal. Em 1983, aos 44 anos, ele se casaria com Gail, de 29. Ela era uma terapeuta ocupacional. E eles se conheceram quando ele teve um acidente de carro. A gente já vai falar dos carrinhos dele, tá? Gente, só que esse casamento não durou nem 1 ano. Alguns meses depois, ela saiu de casa horrorizada, pediu o divórcio e colocou um processo em cima dele que ela queria receber 5 milhões de dólares. Para vocês terem noção de um dos motivos que ela pediu o divórcio, certíssima, é que eles brigavam
E um dos desentendimentos que eles tiveram, John apontou uma arma para a cabeça dela. Em um outro momento, ela disse que ele a empurrou em direção a uma lareira, só que essa lareira estava acesa, tinha fogo, estava funcionando. Certíssima ela que se divorciou dele. Eles fizeram um acordo e não ficou claro, não foi exposto quanto que ela recebeu por esse divórcio. Então vamos falar um pouquinho mais das peculiaridades do John. Ele morava naquela mansão dele, tinha um lago também lá. Teve um dia que ele estava pescando no lago e a gente sabe que pescar requer paciência, né? Sim, requer muita paciência. Só que não vinha nenhum peixe pegava a isca e a paciência dele foi pro espaço. O que ele fez? Ele estava com muita raiva, começou a atirar para os gansos que estavam no parque. Só que não tinha apenas John ali. Outras pessoas estavam curtindo o parque. E uma dessas pessoas era uma criança que estava se divertindo e um tiro quase atingiu essa criança. Isso foi parar na polícia? Não, gente, não. Fizeram um acordo ali por baixo dos panos. Dinheiro resolve muita coisa, principalmente para uma família que tem dinheiro quase infinito. Falando em polícia, John era amigo dos policiais. A família de John fazia muitas doações para a polícia local. Então, com o dinheiro, era possível comprar colete à prova de bala e outras coisas. E por outro lado, John, ele era perdoado por várias coisas que eram grandes e foram se tornando pequenininhas. Por exemplo, quando estava de saco cheio, John gostava de jogar carros dentro daquele lago. Ele fez isso 2 vezes. Então, eu imagino assim, que ele ia dirigindo em alta velocidade e aí ele pulava antes do carro cair na água. Só que teve uma vez que ele estava com um passageiro e ele jogou o carro dentro do lago. Claro que ele saiu antes, ele conseguiu escapar e a pessoa teve dificuldade. A pessoa poderia se afogar, por sorte isso não aconteceu. E a polícia não fez nada. Provavelmente o dinheirinho dele mais uma vez resolveu tudo. Quando John estava, sabe, assim, não tem nada para fazer, tô de saco cheio, ele brincava de ser polícia. Então ele tinha um distintivo de verdade, ele tinha uniforme da polícia local, ele teve até um carro de polícia para ele. E quando ele estava de saco cheio, ele ficava perseguindo as pessoas, fingindo que ele era policial, parando, dando multas, brigando que a pessoa estava dirigindo em alta velocidade. Gente, as pessoas achavam que ele era policial mesmo. E não só isso não, ele tinha tanque. Sabe, tanque? Não tanque de lavar roupa, gente. Aí a gente tem em casa. Tanque de guerra. Ele tinha um. Pois é. E ele usava, ficava dirigindo lá na mansão dele. Pra vocês verem como que era John e como ele era tratado pela polícia. Espera que vai ter coisas mais futuramente. Então ele pensou o seguinte, olha, não vai dar certo no pentatlo, talvez eu não ganhe uma medalha sendo esportista, e se eu for um medalhista porque eu sou um treinador? Só que treinador do quê, né? Ele não era bom em nada. Ele gostava de luta livre, ele decidiu que ele seria treinador de uma equipe de luta livre. Ele entrou em contato com algumas pessoas indicaram o melhor para ele. Então Dave, que era já um treinador de universidades, foi o indicado, só que Dave estava feliz lá com o trabalho dele. Ganhava bem? Não, não ganhava. Só que dava para sobreviver. O irmão, por outro lado, estava sem emprego e ele indicou o irmão dele, o Mark. John entrou em contato com o Mark e Mark foi chamado para ser o treinador dele. Esse projeto seria todo dentro da universidade. Então, John dava o dinheiro e aí aconteciam os treinamentos. Quando Mark e John se conheceram, Mark não gostou de John. Sabe assim, quando você vê em primeiro momento um cara já estranho, ele até parecia o dono da fábrica dos Simpsons? Pois é, nariz igualzinho, gente. E aí ele disse pro Mark, você é o chefe aqui. Eu só vou aparecer, sei lá, uma vez por mês, eu quase não vou aparecer aqui. Só que eu gostaria de ser chamado por você e pelos lutadores de treinador. Mark achou aquilo bem estranho. Ele não gostou do jeito de John, não gostou daqueles dentes amarelados, assim, com o resto de comida à mostra. Claro, ninguém ia gostar. E aí, conforme interagia mais com ele, aí gostava menos ainda, porém ele era o chefe, ele era o cara que dava dinheiro. John sempre estava lá, não sabia ensinar nada, não era bom em nada, porém ele era dono do dinheiro. E uma coisa que ele gostava de fazer
era lutar com os lutadores. Então vocês imaginam eles treinando lá na universidade, no local específico para isso. Mark, além de lutador, era treinador e John de vez em quando queria lutar com esses profissionais. E lá no treinamento ele lutava e ele ganhava. Na verdade, deixavam ele ganhar para inflar o ego dele. E ele sempre falava, tá vendo como eu sou bom? Vocês têm que aprender comigo. Só que tem um porém também. John, enquanto lutava com os rapazes, ele dizia que inventou uma técnica, que é uma técnica onde ele usava os 5 dedos nas partes íntimas dos lutadores. E aí é claro que enquanto você está lutando e você sente algo bem desconfortável, você se desequilibra, eles acabavam deixando ele ganhar a luta. E isso, gente, é um assédio. Só que nós estamos falando de década de 80, final da década de 80. O próprio Mark, ele disse anos depois que ele deveria ter denunciado o John. Vários rapazes se sentiram assediados e Mark não fez nada. Teve um desses rapazes que ele fez um boletim de ocorrência, isso chegou até um juiz, só que fizeram um acordo, nunca foi dito quanto que esse rapaz recebeu de indenização. E é claro que a equipe dos Estados Unidos conseguiu ir para as Olimpíadas. Era 1988, eles estavam indo super bem nos jogos, até que Mark disse que se eles ganhassem uma medalha, John diria que quem ganhou a medalha foi ele. Que ele que treinou todo mundo, ele que foi o cara bonzão. E Mark se incomodava tanto com John, porque não, sabe, dava repulsa aquele cara, que ele não queria ganhar a medalha. Então eles sabotaram. Sério, gente, eles não ganharam nem uma medalha. E quando voltaram das Olimpíadas, John deu seu piti e ele demitiu todo mundo, porque ele percebeu que foi uma fraude, né? Ele percebeu que tinha sim a possibilidade de ganhar as Olimpíadas, finalmente ganhar sua medalha de ouro. Só que depois disso ele quis ainda que Mark fosse o treinador, só que Mark não queria participar daquilo também. John era louco, ele queria cair fora, e os dois fizeram um acordo sempre dizendo que um dos treinadores tinha que ser um dos irmãos Schultz. E se isso acontecesse, os dois irmãos ganhariam salário, mesmo que apenas um dos irmãos fosse o treinador oficial. Ou seja, Dave agora seria o treinador. Mark falou exatamente para ele como John era, só que o que acontece, Dave precisava muito de dinheiro nesse momento da vida dele e acabou aceitando. E aí, gente, é o seguinte, preciso falar pra vocês, todo esse treinamento anterior aconteceu na universidade, só que o treinamento para a luta livre deixou de existir, não ia mais existir essa parte, a universidade não receberia mais, né, o dinheiro, o patrocínio do John, acabou, fechou. Apesar de serem lutadores profissionais, apesar de serem bons, eram pessoas que não se mantinham disso. A maioria dos lutadores tinham empregos. Eles tinham que pagar aluguel, comprar comida, manter sua família. E infelizmente o esporte não dava dinheiro para eles. E aí John resolveu montar uma equipe para ele, onde? Na mansão dele, chamada Foxcatcher. E aí, gente, nesse meio tempo a mãe dele faleceu. A única pessoa que, de certa forma, amava ele, gostava dele, dava apoio, faleceu. E foi nessa época aí que dizem que ele passou a ter alucinações. Só que a gente já fala disso um pouquinho mais pra frente. Agora era Dave que era o treinador e John tinha algo bem legal na equipe dele. Ele ofereceu para todos os lutadores, ele ofereceu um salário e moradia. Todos eles iriam morar dentro da mansão dele. Afinal, tinham várias casas ali ao redor da mansão. E uma dessas casas, um desses chalé, seria para Dave com a família dele. Então, Dave morava com a esposa e os 2 filhos. Olha só que maravilha, né? Era tudo que ele precisava. E eles estavam se preparando agora para serem campeões nas Olimpíadas de 1996. Aí a gente já entende que vários anos se passaram. Dave trabalhou com John por pelo menos 7 anos. E foi o tempo que ele ficou também na mansão. Só que aí realmente John começou a alucinar. Ele dizia ver vários personagens da Disney na mansão dele. Ele ficou paranoico, ele tirou todas as esteiras que tinham na casa dele, dizendo que aquelas esteiras faziam o tempo retroceder. Ele achava que estava sendo perseguido, inclusive ele contratou como segurança particular um ex-funcionário do FBI e ele acreditava que Dave era um espião. Ele também acreditava que a cor preta dava azar.
então ele não podia ter nada preto na casa dele, mudou toda a decoração, pintou a casa com outras cores. E, gente, a alucinação dele foi tanta que ele considerava que pessoas negras davam azar. Ele tinha alguns lutadores na equipe dele negros e ele demitiu todos. Gente, é isso que eu falei pra vocês. Ele demitiu porque os lutadores eram negros. É claro que os lutadores foram até a polícia denunciar John por isso e por outras coisas também. Por exemplo, ele apontava a arma pra você se não concordasse com o que você dizia. Um lutador chamado Dan disse que John apontou uma metralhadora pra ele. E o que a polícia fez, gente? Nada, né? Nada. Passou o pano. Dave, por outro lado, via que as coisas estavam estranhas. Ele tentou, inclusive, junto com outro lutador, ele falou para John que ele deveria procurar ajuda médica, psiquiátrica, que ele não estava legal. John foi bem grosso com eles, dizendo que não precisava de ajuda. E foi aí, gente, olha só, e foi aí que provavelmente ele percebeu, ou ele achou na cabeça dele, claro, né, que Dave estava contra ele porque era um espião. Então, em janeiro de 1996, somente alguns meses antes da Olimpíada, onde Dave seria muito importante naquelas Olimpíadas, viria a perder a vida. John saiu da casa dele, dirigiu até o chalé que Dave morava. Dave estava no jardim, mexendo nas flores, acenou para ele e disse: "E aí, chefe?" E foi nesse momento que John atirou nele um tiro mortal e ainda atirou outras 2 vezes. O segurança dele travou, não conseguiu fazer nada. A esposa de Dave entrou para casa e ligou para a polícia. Deu tempo de John fugir. E John fugiu para onde? Para dentro da casa dele. A biblioteca da mãe dele era também um abrigo antiaéreo, então ninguém poderia entrar lá. E era um local que sempre tinha comida e bebida. Ele poderia ficar quanto tempo ele quisesse. E ele ficou, gente, 48 horas. A polícia não invadiu. Só 48 horas conversando com John ao telefone. Depois dessas 48 horas, ele resolveu sair e se entregar. Em primeiro momento, foi considerado que ele tinha seus problemas psiquiátricos, que ele surtou, então ele não foi para a cadeia, ele foi para um hospital psiquiátrico. Depois de 1 ano, foi dito que ele estava apto a ser julgado. E o julgamento aconteceu em 1997. Os advogados dele disseram vários laudos médicos que ele tinha esquizofrenia. Por outro lado, o júri não levou aquilo em consideração e considerou ele culpado de tirar a vida de Dave, e ele foi condenado à prisão perpétua. Nessa época ele tinha 59 anos de idade. Claro que os advogados tentaram de todas as formas tirar ele da prisão, entraram com vários recursos e todos os recursos foram negados. E ele morreu na cadeia dia 9 de dezembro de 2010, aos 72 anos de idade. Ele morreu sem nunca ter ganhado uma medalha olímpica, que ele nem merecia, né, gente? Pois é. Por outro lado, a esposa de Dave, Nancy, ela fez o possível para continuar com aquela equipe de luta livre, então ela deve ter recebido bastante apoio, bastante patrocínio. A equipe lutou muito, ganhou prêmios, só que ela resolveu acabar, segundo ela, por questões pessoais com a equipe em 2005. Mark, o irmão, escreveu um livro e anos depois esse livro foi transformado em um filme chamado Foxcatcher. Eu nunca assisti esse filme, porém dizem que é ótimo filme, só que não dá para se basear nele, não é totalmente real. O filme foi baseado no livro escrito por Mark, porém, né, a gente sabe que quando vai pra tela, várias modificações acontecem. É um filme de 2014 com ótimos atores. Ele era um dos queridinhos para vencer o Oscar em 2015, só que infelizmente não ganharam nenhum. Receberam a indicação do Oscar de melhor ator para Steve Carell, melhor ator coadjuvante para Mark Ruffalo, melhor direção para Bennett Miller e melhor roteiro original. Bom, eu vou deixar também fotos pra gente ver, que são as fotos mais atuais que tem do Mark, do irmão, da esposa e dos filhos, que hoje são adultos. Dave era tido como um cara espetacular, mesmo ele sendo o campeão, ele nunca parou de ajudar outras pessoas, ele parava o que estava fazendo, dava dicas. Um dos lutadores, se eu não me engano,
o Dan, ele disse que os outros lutadores profissionais não davam dicas, não passavam o que tinham aprendido, e Dave não era esse cara. Ele fazia questão de passar tudo o que sabia e de explicar nos mínimos detalhes.